Olá pessoal, tudo bom? Hoje iremos tratar sobre a última estrutura que nós iremos ver em isostática, que são as treliças. As treliças são estruturas em que nós encontramos muito em coberturas, em pontes ou em pilares, que chamamos pilares treliçados. Também a gente pode encontrar esse tipo de estrutura em lajes, que a gente chama de lajes treliçadas. Normalmente elas são estruturas compostas por aço, pois o aço ele possui a capacidade de em barras curtas obter uma grande resistência. Então, ao contrário de vigas e pórticos, esses tipos de elementos são um pouco diferentes e então deve-se introduzir um novo jeito de analisar esses esforços, certo? Bom, então eu vou inicialmente começar com vocês na parte teórica. Então, só um minuto. Vamos lá. Então, pessoal, inicialmente vamos começar a falar daí sobre treliças planas. Então, treliças planas, treliças são o quê? São estruturas formadas unicamente por barras unidas pelos seus pontos extremos, que são os nós. Se vocês forem lembrar aí da determinação geométrica, em que B igual a 2n mais 3c, o n era o número de nós. E os nós, eu só falei que eu iria comentar sobre ele em treliças, certo? Bom, para a fixação de uma treliça são necessários 3 barras vinculares que não sejam concorrentes. Então a treliça ela vai se comportar como uma chapa, ela precisa de 3 barras para que ela fique em pé. Mas internamente, somando o número de barras e o número de nós, ela precisa de um certo número para que ela seja isostática. Então qual que é a função estática das treliças? É transmitir uma única força na direção do seu eixo, ou seja, cortante e momento fletor não existe em treliça, eles são nulos nas barras, tá? Então, para que isso ocorra, para que a cortante e o momento fletor sejam nulos e que essa treliça somente transmita uma única força no seu eixo, é necessário que os nós das barras eles sejam articulações ideais, ou seja, que isso permita o giro sem nenhum travamento, porque a hora que travar, isso daqui vai tender a fazer um momento fletor, certo? Então, a gente adota que essas articulações sejam ideais, ou seja, sem atrito, e que toda a força aplicada seja através dos nós, provocando somente esforço de tração e compressão nas barras de treliça. Então, em treliças não existe diagrama cortante, não existe diagrama de momento fletor. A gente só vai fazer os diagramas de esforço normal. Mas, na prática, aí, a ligação dos nós da treliça eles são rígidos. Rígido quer dizer o quê? Que isso está um pouco travado, porque se você permitir o giro 100%, essa treliça vai ficar girando, certo? Então eles são rígidos, as ligações normalmente dessas barras são soldadas ou parafusadas, o que provoca flexão, porque a hora que eu gero uma força está travado bem o meu cotovelo, deixa eu só mostrar. Na hora que eu gero uma força aqui e o meu cotovelo permite o giro, se ele permite o giro, eu não tenho momento. A hora que eu travo o meu cotovelo, isso daqui tende a fazer uma flexão no meu cotovelo, certo? Se esses nós são rígidos, então, muito provavelmente que eu irei ter flexão, ok? Mas, como em treliças a flexão não é um esforço que é preponderante, a gente faz o estudo das treliças considerando essas articulações ideais, que não ocorre no caso da prática, e as cargas aplicadas nos nós. Eu vou só demonstrar para vocês algumas figuras práticas de treliças em que eu tenho alguns problemas para tratar aí. Então, pessoal, vamos primeiro nessa imagem inicial. Deixa eu só voltar aqui que eu estou perdido, porque eu abri muita coisa. Beleza, agora sim. Então essa imagem inicial que eu peguei de um amigo meu no Instagram, ele fala o seguinte, né? Está faltando algo?
Olhando essa treliça aqui, ó, perceba, uma estrutura que é composta de barras, a gente começa a perceber que essa barra aqui, no encontro com essa barra, ela vai gerar uma força. E essa força dessa barra nessa barra vai gerar cortante. A cortante, se eu for fazer aqui o diagrama de momentos dessa barra, como ela tem cortante, ela vai ter momento. Só que essa barra aqui, as barras de treliça, não costumam a ter resistência a momento, porque o momento normalmente é muito pequeno, já que o encontro dessas barras ocorre nos nós. Então o correto seria essa barra aqui encontrar nesse nó, porque aqui a gente tem um encontro de barras. Aqui ela está encontrando no meio da barra. Então o que ocorreu nesse tipo de estrutura aqui? Ela ruiu. Por quê? Ó, bem no encontro daquelas barras, encontrando no meio de outra barra, ali não tinha um nó. Como eu não tinha um nó, provocou um momento fletor, provocou uma flexão que não deveria ocorrer nessa barra, pois ela não aguenta flexão. E isso daqui, ó, a gente está olhando apenas um pilar treliçado. Todos os outros ocorreram. Ó. Se vocês olharem aqui atrás, ocorreu o mesmo tipo de esforço ali atrás também. Certo? Então, pessoal, o que seria correto? Tá faltando algo? Tá. O que está faltando seria o quê? Essa barra aqui que está encontrando aqui na parte de baixo vir encontrar aqui na parte de cima, essa barra ser prolongada até aqui e se criar um nó aqui. Posso até colocar uma barra a mais para reforçar, mas deve-se criar um nó, pois senão essa barra vai estar submetida a momento fletor, certo? Isso é comum de ver na prática? Demais, demais, demais. Outro dia eu estava em um aniversário e eu até tirei uma foto. Falei, nossa, vou dar isostática. Eu tirei uma foto. Ó, isso daqui é uma cobertura, certo? Uma cobertura. E perceba que a gente tem o mesmo tipo de problema. Ó, essa barra que está encontrando no meio dessa. Não está em um nó. Não tem um nó aqui em que tem um encontro de barras. Ela está encontrando no meio da barra. Muito provavelmente, se ocorrer um esforço elevado, essa barra vai ceder, certo? Então isso é muito comum de ver em estruturas de cobertura, ok? Isso deve ser evitado ao máximo. O que seria correto fazer aqui? Seria correto estender essa barra até o final, não deixar ela aqui gerando um momento fletor. Se eu estendo até o final, aqui eu formo um nó, ok? Desse jeito aqui não está formando um nó. Então muito cuidado quando vocês forem dimensionar treliças e vocês verem esses tipos de caso, para que sempre as barras se encontrem nos nós. Onde eu não tenho nó, eu vou gerar momento fletor elevado. Agora vocês vão falar assim, mas tem um encontro de barras. Mas, pessoal, se você olhar esse encontro aqui, esse encontro ele está parafusado, certo? Então ele permite, teoricamente, ele permitiria o giro. Nesse encontro aqui não tem nada, não tem solda, não tem parafuso, é só um encontro. Tem uma solda ali, né? Porque senão ia ficar solto. Mas é apenas um encontro seco que vai gerar momento fletor nessa barra. Então não está no fim da barra, vamos dizer assim, ó, não está no fim das barras, está no meio de uma barra, ok? Bom, então vamos prosseguir. Como que a gente determina então os esforços internos nas barras das treliças? A gente tem dois métodos. O método mais simples, mas mais trabalhoso, é o método do equilíbrio dos nós. Então, como só existem forças aplicadas nos nós, a gente deve impor em cada nó somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0. Só que inicialmente a gente vai determinar as reações de apoio, considerando a minha estrutura como um todo, e depois iniciar aí o método do equilíbrio dos nós para qualquer nó da treliça. Só que existem alguns nós que a gente costuma chamar de nós mágicos, aí, que são os nós característicos. Então, os nós característicos são nós formados por 2 ou 3 barras, nos quais os esforços internos são determinados só de olhar para eles, você já sabe quais são os esforços internos, você nem precisa aplicar as equações de equilíbrio. Então, por exemplo, de alguns nós característicos, esses dois são mais emblemáticos, esse último nem tanto, tá? Esses dois são os que mais a gente vê na literatura. Então, esse nó, por exemplo, ele tem uma barra 3, uma barra 1 e uma barra 2, e essas barras estão formando 90 graus entre si.
Percebam que se eu fizer somatório de força em x igual a zero, essa normal dessa barra vai ser igual a essa normal dessa barra. Então, meu N1 é igual a N2. E essa normal dessa barra 3 vai ser igual a nada, pois não tem nenhuma força. Então, meu N3 é igual a zero. Nesse caso, como não tem força nesse nó, na minha barra N3 é igual a zero. Se tivesse, a minha barra N3 seria igual à força aplicada a esse nó. Bom, esse tipo de nó aqui, ó, forma 90 graus, minha barra 1, minha barra 2. Então, a minha normal 1 vai ser igual a zero, pois eu não tenho nada em x. E a minha normal 2 vai ser igual a zero, pois eu não tenho nada em y. Se eu tivesse forças, a minha normal 1 seria igual à força aplicada em x. E a minha normal 2 seria igual à força aplicada em y. Esse tipo de caso, ele só é interessante quando eu não tenho forças, tá? Por quê? Se eu decompor essa normal da barra 1 em x e em y, eu vou encontrar aqui em y, minha normal é zero, tá? Então, se minha normal é zero, em x ela vai ser zero também. E como a minha normal em x é zero, a minha normal 2 em x vai ser zero também, pois não tenho nenhuma força aplicada. Então, nesse caso, eu nem considero tanto um nó característico. Eu coloquei mais só emblemático aí. Eu creio que esses nós aqui de cima são bem mais nós característicos do que esse de baixo. Então, vamos fazer um exemplinho. Nesse exemplinho, pessoal, eu já tinha resolvido ele, eu ia resolver na lousa, então ele ficou um pouco carregado. Então, eu refiz o desenho desse exercício. Deixa eu ver onde que está. Aqui, certo? Então, eu desenhei o exercício novamente, tá? Então, só vou voltar inicialmente. Esse exercício, ele tem aqui, ó, um apoio fixo, uma carga de 30, outra carga de 30, outra carga de 30 e um apoio móvel de 5. Então, percebam, ó, um apoio fixo em 1, um apoio móvel em 5, uma carga de 30, uma carga de 30, uma carga de 30. Como eu tenho um apoio fixo, eu já coloquei aqui, ó, V1 e H1. E como eu tenho um apoio móvel, já coloquei meu V5, que trava o deslocamento em Y. Então, perceba, aqui trava em X e em Y, e aqui trava em Y. Então, eu já coloquei aqui os valores das reações, V1, H1 e V5. E agora, toda essa parte de treliça, eu vou considerar como se fosse uma chapa só. Então, como que a gente faz isso daí? Eu vou aplicar, então, as 3 equações de equilíbrio nessa minha figura aqui, ok? Então, ó, aplicando, então, somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em x igual a zero aqui nessa minha estrutura, eu vou encontrar que meu H1 que está para a esquerda é igual a forças que estão em x na minha estrutura, que são nenhuma. Então, portanto, meu somatório de forças em x, meu H1 é igual a zero. Agora, se eu fizer somatório de momentos em relação a um ponto, porque se eu fizer somatório de forças em y igual a zero, eu vou achar que V1 mais V5 é igual a 30 mais 30 mais 30, né? Então, eu vou fazer somatório de momentos em relação a algum ponto igual a zero. Eu fiz em relação ao ponto 1. Poderia fazer em relação ao ponto 5? Poderia também, pois já mataria aqui a V5, pois ela não tem braço em relação ao ponto 5. Fazendo em relação ao meu ponto 1, eu vou somar os giros horários e igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário em relação a 1 é 30 vezes 3, mais 30 vezes 6, certo? Girando horário. E quem gira anti-horário em relação a 1 é 3 vezes V5. Então, aqui, ó, eu vou ter, ó, 30 vezes 3 mais 30 vezes 6 igual a 3 vezes V5. Calculando isso, meu V5 é igual a 90. Agora, voltando, eu vou ter que fazer somatório de forças em y igual a zero, eu vou calcular o que está para cima igual ao que está para baixo, de forças, né? Então, meu V1 mais meu V5 é igual a 30 mais 30 mais 30. Então, aqui, ó, nós temos, ó, meu V1 mais o meu V5, que é 90, é igual a 30 mais 30 mais 30, e o meu V1 é igual a zero. Agora, olhando essa estrutura, nós vamos procurar alguns nós característicos, tá? Então, eu olho a minha estrutura e vejo se eu encontro algum tipo de nó que seja parecido com esses daqui do meu exemplo. Então, vamos olhar. Olhando aqui, eu vou primeiro no meu nó 1. Por que meu nó 1?
Ó, eu tenho uma barra aqui, outra barra aqui, formando 90 graus, certo? E isso é muito parecido com o que eu tenho nesse caso aqui. Então, o meu nó 1 é um nó característico. Ó, no meu nó 1 eu vou ter só o quê? Eu teria V1 e H1, só que V1 é igual a 0, certo? V1 eu calculei igual a 0 e H1 é igual a 0. Então, esse nó aqui, esse nó 1, ele não tem forças. Então, ó, eu só desenhei ele novamente. Ele não tem força nesse eixo e nem nesse eixo. Então, se eu for descrever a normal que ocorre aqui nesse ponto 1, se eu colocar a normal 1, 2, que é a normal que ocorre do nó 1 até para o nó 2, e a normal que ocorre do nó 1 até o nó 3, faço o somatório de forças em x igual a 0, meu N13 é igual a 0. Faço o somatório de forças em y igual a 0, meu N12 é igual a 0. Portanto, eu já coloquei aqui, ó, igual a 0, igual a 0. E na minha treliça, eu já coloquei também, ó, vou voltar. Coloquei, ó, igual a 0, igual a 0. Então, vocês colocam os esforços na treliça, vocês só vão colocar se ele é igual a 0 ou igual ao valor que vai ocorrer mesmo. Só uma coisa, isso é muito importante. Se vocês perceberem, aqui no meu nó 1, eu coloquei as forças saindo do nó, tá? Percebam, eu coloquei as forças saindo do nó. Por que que eu coloco... Por que que eu acho que vocês devem fazer da mesma forma? Tá? Então, ó, aqui eu tenho uma barra, eu tenho outra barra. Então, eu vou colocar as forças saindo. Aqui, ó, eu expliquei o porquê eu devo fazer isso com o nó 2. Então, no meu nó 2, eu cortei o nó 2. Se eu corto o nó 2, vou ter uma força de 30, certo? E eu vou ter, ó, na barra 2,4, um N24. Na barra 2,3, um N23. E na barra N21, um N21. Certo? Bom, por que que eu coloquei essas forças saindo no nó para fazer o equilíbrio do meu nó? Porque quando eu coloco saindo, ó, perceba o meu N24, ele vai estar tracionando a barra. E normal que está saindo da barra, que está tracionando a barra, é uma normal positiva. Então, quando eu já faço nessa convenção, eu já sei que se der positivo vai ser mais o valor. Se der negativo vai ser menos o valor. Então, eu só vou lá no na minha treliça e coloco mais o valor ou menos o valor. Então, ó, perceba, ó, meu N23 saindo do nó 2, ele está puxando a barra 2,3 aqui. Por isso que eu coloco nessa convenção sempre da normal saindo. Ó, meu N21 está saindo do nó, pois ele está puxando a barra aqui. Então, dependendo do valor que eu obter, se ele for positivo, eu só coloco positivo. Quer dizer que ele está tracionando. Se ele for negativo, quer dizer que o sentido está incorreto. Eu nem preciso corrigir o sentido, porque eu já sei que o valor é negativo e coloco o valor de negativo aqui. Por que que eu falo isso? Porque agora no nó 4, nó 4 é nó característico? É. Por que que ele é nó característico? Nó 4, pessoal, a gente vai ter esse tipo de configuração. Percebam? Ó, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus. Então, vamos analisar o nó 4. No nó 4, eu tenho esse tipo de configuração, né? Então, o meu N42, que está saindo, né? Saindo do nó, indo para a direção da barra, e meu N46, que está saindo do nó, então perceba, ó, N42 está saindo, N46 está saindo. Por quê? Se eu obter o valor aí, se ele for positivo, eu só coloco igual ao valor positivo. Se ele tiver negativo, eu só coloco o valor igual a negativo. Eles são iguais. Então, ó, N42 é igual a N46. E o meu N43, que está aqui na direção X, é igual à força que está acima aqui do meu nó 4, que são nenhuma. Não tem nenhuma força, né? Então, ó, em cima do meu nó 4 não tem nenhuma força. Então, o meu N43 já é igual a 0. Por isso que eu coloquei aqui igual a 0. Outro nó característico. O nó 8 é o mesmo caso do nó 4. Então, ó, o meu nó 8, ele também tem 90 graus, 90 graus. Então, ó, eu vou ter meu N86 com a forcinha saindo. Já expliquei por que é saindo, né? E meu N89 e o meu N87. Todas essas forças saindo aí do nó. Bom, meu N86 vai ser igual ao meu N89 em x. Se eu fizer somatório de forças em x igual a 0, uma flechinha está para a esquerda, outra flechinha está para a direita.
E meu N87, se eu fizer somatório de força em Y igual a zero, ele é igual a zero, pois não tenho nenhuma força em Y. Então eu vou lá, coloco que meu N87 é igual a zero. Nesse caso específico, se vocês analisarem aqui os triângulos formados da treliça, ó, aqui é 1,5, aqui é 1,5. Então, sempre vão ser triângulos retângulos, tá? Retângulos porque sempre eu vou ter um ângulo de 90 graus, já que esse ângulo é 45, esse ângulo é 45. Então, nesse caso específico, o nó 3 e o nó 7 são nós característicos. Por quê? Vamos demonstrar. Vamos ver o nó 3. O meu nó 3 é esse nó aqui, certo? Esse nó 3 vai ter essa barra, essa barra, essa barra, essa barra e essa barra. Então eu desenhei ele aqui, ó. Vai ter essa, 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 essa e essa. E nesse nó 3 a gente já calculou que a barra, que o meu N43 é 0 e meu N13 é 0. Então essa barra vai dar 0 e essa barra vai dar 0. Então, esse nó, ele é idêntico a esse nó aqui, já que essas normais são igual a zero. Como esse nó é idêntico a esse nó e aqui eu tenho 90 graus, pois nós temos triângulos retângulos aqui dentro, então nem sempre isso ocorre, tá? Nesse caso específico, porque aqui nós temos ângulos de 45 graus. Então, como isso ocorre, eu vou ter um nó característico 3. Se eu fizer somatório de forças aqui, nesse eixo rotacionado, eu vou encontrar aqui meu N36, já que essa barra é de 3 a 6 é 0. E o meu N32, que essa barra vai até o 2, é igual ao N35, já que esses ângulos estão formando 90 graus entre si. O nó 7 é o mesmo caso. Se eu analisar o nó 7 aqui, ó, eu tenho essas duas barras, essa barra e essa barra. Então, por isso que eu coloquei igual a zero aqui também no N36. Então, ó, no nó 7 eu vou ter, então, aquelas 4 barras, só que eu calculei do nó 8 que o N87, ele era igual a zero, que é igual ao N78, tá? Então, eu vou ter o mesmo caso do nó 3 no nó 7. Então, aqui forma 90 graus. Então, meu N76 é igual a zero e meu N79 é igual ao meu N75. Então, vamos só ver, ó. Meu N76 é igual a zero, meu N75 é igual ao meu N79. Então, isso daqui vai ser zero, isso daqui vai ser zero, isso vai ser zero, isso daqui vai ser zero, isso daqui vai ser zero, isso daqui vai ser zero, sem eu ter que pensar muito, tá? Pois são nós característicos. Agora, pessoal, feito isso, eu preciso achar as normais dos outros nós. E aí não tem jeito. Aí eu tenho que partir para o equilíbrio dos nós, tá? Então, vamos inicialmente começar pelo equilíbrio do nó 2. Então, vamos analisar aqui, ó. No nó 2, eu vou ter o N12, que eu já sei que é zero. Eu vou ter um N23 aqui nesse ângulo e eu vou ter um N24, certo? Então, o que eu vou ter que fazer, ó? No meu nó 2... Aliás, desculpa. No meu nó 2, eu vou ter também uma força de 30. No meu nó 2, eu vou ter uma força de 30 para baixo. Eu vou ter esse N23 rotacionado aqui, certo? Rotacionado não, é decomposto na direção Y e o N23 decomposto na direção X e meu N24. Então, eu vou ter o quê? Ó, 30 graus para baixo. Meu N23 vezes o seno de θ, tá? Se eu peguei aqui, então, se é seno de θ, eu peguei esse ângulo como seno θ. E o meu N23 vezes cosseno de θ. Então, perceba, meu N23 vezes cosseno de θ e o N24. Qual que é o ângulo θ aqui? Ó, esses triângulos são triângulos retângulos e eles são triângulos equiláteros. Então, como esse lado é igual a esse lado, esse ângulo é igual a esse ângulo. E como é um triângulo retângulo que forma 90 graus, esse ângulo é 45, esse ângulo é 45. Então, todos os ângulos que eu for encontrar aqui são 45 graus, pois estão dividindo sempre os ângulos de 90. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, que vai dar 0,707 aí, nesse caso dessa treliça.
Então agora eu vou fazer somatório de forças em x igual a zero e somatório de forças em y igual a zero. Fazendo somatório de forças em y igual a zero, eu vou encontrar aqui n2, 3 vezes seno θ mais 30 é igual a zero, certo? Então, ó, como o meu seno de θ aqui é 0,707, 0,707 vezes n2, 3 mais 30 é igual a zero, passo 30 para o outro lado e eu calculo que meu n2, 3 é menos 42,4 kN. Então, passo 30 para o outro lado, fica menos 30, dividido por 0,707, vai dar menos 42,4 kN. Ah, então eu preciso trocar o sinal aqui. Não, esquece o sinal agora. Esquece. Ó, você já calculou o N23. Aí você vem aqui na treliça. Então aqui, ó, vamos voltar na minha treliça. Ó, o N23 é igual a menos 42,4, que foi o que eu fiz aqui, ó, igual a menos 42,4. Vamos continuar no equilíbrio do nó. Falta eu calcular o N24. Então, ó, fazendo somatório de forças em x igual a zero, eu vou calcular aqui meu N24 mais meu N23 vezes cosseno θ é igual a zero. Então, eu vou ter 0,707, que é o cosseno de θ, vezes N23 mais N24 igual a zero. Só que, ó, eu vou passar esse 0,707 vezes N23 para a direita. Então, vai ficar meu N24 menos 0,707 vezes N23. Mas meu N23 é menos 42,4. Menos com menos dá mais. E 0,707 vezes 42,4 vai dar mais 30 kN. Então, aqui, ó, meu N24, que eu calculei a normal aqui que ocorre, é igual a mais 30. Aí, do nó característico, né? Porque aqui, ó, meu nó 4 é um nó característico. Percebam, ó, nó 4 é nó característico. Se eu calculei o N24 ou o N42, ele é igual ao N46. Então, eu já venho aqui, ó, se aqui é mais 30, aqui é mais 30. E do nó característico 3, eu tinha também concluído que meu N32, que é a mesma coisa que o N23, é igual ao N35. Então, se eu calculei aqui menos 42,4, aqui vai ser menos 42,4 também. Então, desse lado da minha treliça, eu já achei todas as reações. Vamos para o outro lado. Então, agora, qual vai ser o nó que eu fiz aqui? O meu equilíbrio foi o nó 9, tá? Então, vamos fazer o nó 9. No nó 9, o que eu tenho nesse nó 9? No nó 9, eu vou ter um N89, certo? Aqui na direção X. Uma carga de 30 para baixo e um N97. Esse N97 vai estar inclinado, então eu vou decompor ele em Y e decompor ele em X. Então, se eu for fazer a análise aqui do nó 9, ó, vou ter um N89, um N79 vezes cosseno θ e um N... Opa! Tá certo. É um N89, um N79 vezes cosseno θ e um N79 vezes seno θ e a força de 30. Nunca se esqueçam que aqui nesse caso nós temos uma força de 30 aplicada. Então, pessoal, fazendo agora... Bom, como cosseno θ é igual ao seno θ, isso é igual a 0,707, a gente vai fazer somatório de forças em x e somatório de forças em y para achar aí as minhas normais. Fazendo somatório de forças em y, porque em x aqui eu vou chover no molhado, né? Tem que começar pelo y. N79 vezes o seno de θ mais 30, pois eles estão na mesma direção, é igual a zero. Passando 30 para o outro lado, dividindo por 0,707, meu N79 é igual a menos 42,4 kN. Fazendo somatório de forças em y igual a zero, eu vou encontrar, em x, aliás, é igual a zero, eu vou encontrar que N79 vezes cosseno θ, que o cosseno θ é 0,707, mais N89 é igual a zero. Só que esse valor é menos 42,4. E passo para o outro lado, isso daqui fica positivo, N89 é igual a 30. Então, eu venho aqui, ó, N89 é mais 30, N79 é igual a menos 42,4. Bom, então, como o nó 7 é um nó característico e o N79 é igual a N75, então, como aqui deu menos 42,4, aqui vai dar menos 42,4. E o nó 8 também é um nó característico. Como o N98 deu mais 30, o N86 vai dar mais 30, pois essas normais são iguais. E só falta apenas eu calcular a normal que ocorre aqui no meu nó 6.
né? Ou no nó 5, tanto faz fazer no nó 6 ou no nó 5. Eu acho que eu fiz em relação ao nó 6. Nó 6, certo? Então, ó, no nó 6, o que eu vou ter no nó 6? Eu vou ter essa barra, essa normal, mas essa normal é 0. Essa normal, que também é 0. Eu vou ter a normal N65, a normal N64 e a minha normal N68. Só que eu já calculei essas normais. E a força de 30, né? Eu já calculei essas normais, a N48, a N64 e a N68. Então, ó, a N64, se eu olhar na minha treliça, ela é igual a mais 30. Se ela é mais 30, então ela está saindo positiva aqui, né? E a minha N68 é igual a mais 30. Então ela está também saindo positivo. E a minha N65 vai estar saindo com uma carga de 30 para baixo. Então, ó, nós vamos ter mais 30, que são das normais que eu já calculei. E uma N65, que vai estar saindo, pois essa convenção que eu adotei, se ela der negativa, eu só vou colocar igual a menos na minha treliça. E o 30 para baixo. Bom, se eu fizer somatório de forças em X, 30 igual a 30. Ok, está em equilíbrio. Se eu fizer somatório de forças em Y igual a 0, eu vou achar que N65 mais 30 é igual a 0. E meu N65 vai dar menos 30 kN. Por isso é que eu coloco menos 30. Por isso que é importante, pessoal, em treliças, vocês colocarem esse sentido aqui arbitrado. Por quê? Porque com esse sentido das forças saindo nos nós, se você calculou deu negativo, é só colocar que é o valor negativo lá na treliça, que é um valor de compressão. Então, ao contrário de vigas, em que a gente fazia somatório de forças em X igual a 0, e daí percebia que aquela força era negativa e a gente trocava o sinal, em treliça, nos equilíbrios dos nós, a gente não precisa fazer isso, tá? Então, é uma metodologia para agilizar vocês nesses cálculos, ok? Bom, vamos prosseguir então para o próximo exemplo. No próximo exemplo aqui também está muito poluído, eu redesenhei ele aqui nesta folha, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, nós vamos ter o quê? Deixa eu voltar. Eu vou ter um apoio fixo aqui nesse canto, um apoio móvel nesse canto. Tem uma força de 20, uma força de 20 e uma força de 12,5. Aqui está apagado, mas tem uma força de 12,5 aqui. Então, ó, eu recalculei aqui, eu redesenhei a treliça desse lado, substituindo os meus apoios, tá? Então, esse apoio é um apoio móvel, eu substituí por uma carga H1, substituí essa carga, esse apoio, que é um apoio fixo, pelo V2 e pelo H2, certo? Bom, então substituindo, eu tenho essa configuração. Faço somatória de momentos em relação ao meu ponto 2 igual a 0. Por quê? Para achar meu H1, certo? Se eu fizer em relação ao meu ponto 2, 20 não tem braço em relação ao 2, H2 não tem braço em relação ao 2 e o V2 não tem braço em relação ao 2. Fazendo somatório de momentos em relação ao meu ponto 2 igual a 0, eu vou encontrar aqui, somar os giros horários, igualar com os giros anti-horários. Quem gira horário em relação a 2 é 20 vezes 4, mais 12,5 vezes 8, né? 8 é o braço aqui do 12,5. E isso é igual a 3 vezes H1 girando no anti-horário. Calculando isso, meu H1 é igual a 60 kN. Fazendo somatório de forças em Y igual a 0, eu vou encontrar que quem está para cima é igual a quem está para baixo. Quem está para cima é V2, quem está para baixo é 20 mais 12,5. E isso vai dar 52,5 kN. Fazendo somatório de forças em X igual a 0, eu vou encontrar que quem está para a direita é igual a quem está para a esquerda. Quem está para a direita é H1, quem está para a esquerda é H2. Então, meu H2 vai ser igual a H1, que é igual a 60 kN. Temos nós característicos nessas treliças? Temos. Vou demonstrar quais. Ó, a gente tem essa configuração nessa treliça, vamos ver. Temos aqui, ó, no nó 5. Tá 90 graus, então no nó 5 nós vamos perceber aí essa configuração de nó característico. Então desenhei o nó 5 aqui para baixo. No nó 5 nós temos o que? Uma força de 12,5, uma barra perpendicular com uma outra, certo? Então no nó 5 eu vou ter meu N53 e meu N56, tá?
Bom, fazendo somatório de forças em x igual a zero, eu encontro que o meu N53 é igual a zero. E o meu N56, fazendo somatório de forças em y igual a zero, meu N56 mais 12,5 igual a zero, meu N56 igual a menos 12,5 kN. Então aqui, ó, já na minha treliça, eu coloquei, ó, menos 12,5 e 0 no nó característico 5. Temos outro nó característico nessa estrutura? Temos o nó 1. Ó o nó 1. O nó 1 ele forma 90 graus aqui com duas barras. Então, no meu nó 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter minha força H1, que é de 60, e essas duas barras. Então, desenhando aí o equilíbrio do nó, eu vou ter que o meu N12 vai estar em Y, meu N14 em X e a 60 junto ali da somatória de forças em X que eu encontrei, né? Então, fazendo somatória de forças em Y igual a zero no nó, eu vou encontrar que meu N12 é igual a forças que estão em Y que não são nenhuma. Então, meu N12 é igual a zero. Fazendo somatória de forças em X aqui no meu nó, eu vou encontrar que meu N14 mais 60 igual a zero e, portanto, meu N14 é igual a menos 60. E aqui na minha treliça eu coloquei, ó, igual a zero, igual a menos 60. Bom, e agora não tenho mais nós característicos e preciso calcular as outras normais. Não tem jeito, tem que fazer equilíbrio dos nós. Então aqui até coloquei, né, os valores dos nós característicos e quais são os valores correspondentes, mas vamos fazer o equilíbrio dos nós. Eu comecei inicialmente pelo nó 6. No nó 6, o que eu tenho no nó 6? Olha, eu tenho aqui essa normal que eu já calculei do nó característico, que ela é menos 12,5. Então se ela é menos 12,5, e essa barra está para cima, então é provável que esse 12,5 vai estar para baixo, que é o sentido contrário. Vou ter uma N63 que eu vou decompor em Y e em X, e eu vou ter uma N46. Agora é muito importante que os ângulos não são, eles não são 45 graus, pois esses comprimentos aqui, se a gente for olhar, ó, é 4 e 3. Não são comprimentos iguais, então os ângulos aí não vão ser 45 graus. Então a gente vai ter que fazer seno e cosseno. É claro, o triângulo 3, 4, 5 fica um pouco mais fácil aí. Bom, então vamos lá no equilíbrio do meu nó 6. Eu vou ter 12,5 para baixo. De onde veio esse 12,5? Exatamente da minha normal aqui, que ela é menos 12,5. Então se ela é menos 12,5... e a gente convenciona que está saindo do nó, é positivo. Então, aqui ela vai estar entrando no nó. Então, ela vai estar para baixo, 12,5. Vou ter meu N63 decomposto em Y, certo? E meu N63 decomposto em X. Bom, então, ó, ou N36, que é a mesma coisa que N63. Aqui eu decompus meu N63 em seno θ, e aqui eu pus meu N63... ou N36 vezes cosseno θ. E aqui eu vou ter a minha barra do meu N46. Tá? Meu N46. E aqui a decomposição do N63. Bom, eu falei que essa decomposição vai ser cosseno θ e essa decomposição vai ser seno θ. Analisando, então, eu peguei esse ângulo, né, como θ. Porque aqui, ó, eu decompus com o ângulo, então tá cosseno θ. E aqui está sem o ângulo, então aqui está seno θ. Olhando esse ângulo aqui, eu sei que é o triângulo 3, 4, 5, então essa hipotenusa é 5. Qual que é o cateto adjacente, então, desse triângulo que eu estou pegando esse ângulo aqui? É 4. Então, o meu cosseno θ vai ser 4 sobre 5, que dá 0,8. E qual que é o cateto oposto? O cateto oposto é 3. Então, meu seno θ vai ser 3 sobre 5, que vai dar 0,6. Então, ó, seno θ é 0,6, cosseno θ é 0,8. Vamos fazer somatório de forças em x igual a 0 e somatório de forças em y igual a 0. Fazendo somatório de forças em y igual a 0, eu vou encontrar aqui N36 vezes o seno de θ é igual a 12,5. Então, ó, como meu seno θ é 0,6, meu N36 vezes 0,6 igual a 12,5, meu N36 vai dar positivo 20,83. Então, eu vou lá no meu N36 e coloco, ó, mais 20,83. Bom, prosseguindo, agora fazendo somatório de forças em x igual a 0, eu vou encontrar que meu N46 mais N35 vezes cosseno θ é igual a 0. Então, ó, 0,8 N36, porque aqui é o cosseno de θ,
mais N46 igual a 0. Bom, passo esse 0,8 N36 para a direita, isso daqui vai dar negativo. E 0,8 vezes 20,83 que eu encontrei, meu N46 igual a menos 16,67. Então, eu coloco aqui, ó, menos 16,67. Bom, vamos continuar calculando o restante das minhas normais. Próximo equilíbrio que eu vou fazer é do nó 4. O que eu vou ter no nó 4? Vamos lá. Vou voltar. No meu nó 4, eu vou ter quais normais? Eu vou ter a N46, a N64, que eu já acabei de calcular. A minha N43, a minha N42 e a minha N41. Minha N41 também já foi calculada. Bom, aqui a gente percebe que a N42 vai ter que ocorrer uma decomposição em X e em Y. A minha N43 não precisa de decomposição. Esse valor de menos 60 a gente já tinha calculado do nó característico 1. E esse valor de menos 16,67 a gente acabou de calcular do nó 6. Então, colocando todos os valores aqui, ó, como esses valores são negativos, ó, menos 60, teoricamente ele seria positivo, então se ele saísse aqui do nó, como ele é menos, ele vai estar pelo sentido contrário aqui. Então, 60 vai estar desse lado, porque ele é negativo. Mesmo pensamento eu tenho que fazer para o meu N46. Ó, ele deveria estar aqui saindo do nó 4, mas como ele é negativo, então ele vai estar para a esquerda. Então, ó, perceba, 16,67 vai estar para a esquerda. Bom, eu vou ter um N43 para cima, certo? Então, ó, eu vou ter o meu N43 para cima, ok? E eu vou ter aqui um N42 que eu vou ter que decompor em X e em Y, ok? Então, eu tenho um N24, um N42 que eu vou ter que decompor em X e em Y. Bom, fazendo, eu vou precisar então do ângulo, né? E aqui o ângulo que eu peguei é exatamente esse ângulo aqui. Porque aqui ó, eu vou fazer meu N42 com o ângulo cosseno θ e o meu N42 sem o ângulo seno θ. Então, N24 ou N42 vezes seno θ, certo? Vamos olhar, vamos voltar aqui, ó. N24 vezes seno θ e o N24 cosseno θ aqui em X e o N24 seno θ em Y. Então, qual que vai ser o seno e o cosseno desse ângulo θ? Pego esse triângulo. Então, meu ângulo θ está aqui, certo? Se esse ângulo θ está aqui, o cosseno dele vai ser 4 sobre 5, que vai dar 0,8. E o seno dele vai ser 3 sobre 5, que vai dar 0,6. Então, ó, cosseno θ é 0,8, seno θ é igual a 0,6. Faço o somatório de forças em x igual a 0, faço o somatório de forças em y igual a 0. Fazendo o somatório de forças em x igual a 0, eu vou encontrar aqui o N24 cosseno θ, que é 0,8, N24, já que meu cosseno θ é 0,8, mais 16,67, que está aqui para a esquerda, é igual a 60. Calculando isso, eu encontro que o meu N24 é igual a positivo 54,17. Venho na minha treliça e coloco, ó, positivo 54,17. Continuando aqui, eu vou encontrar agora aqui, somatório de forças em y igual a 0, meu N24 vezes seno θ mais meu N43 é igual a 0. Só que meu N24 vezes seno θ é 0,6. Então, 0,6 vezes N24 mais N43 é igual a 0. E, portanto, meu N43 é igual a menos 32,5 kN. Ok? Bom, prosseguindo agora. Vamos para o nosso nó 3, tá? Bom, por que nós vamos para o nó 3? Vamos voltar. Ó, eu já calculei essas normais, eu já calculei essas normais. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. As únicas normais que estão faltando vão ser essa e essa, que são as normais que eu não calculei. Então, vou lá no meu nó 3, analisar ele. Já percebo que o N35 é igual a 0. Aqui eu vou ter uma decomposição dessa normal. Aqui eu já tenho o valor dessa normal, que é menos 32,5. Só vai faltar a N23, certo? Fazendo análise aqui do meu nó 3, só falta a N23. Vamos analisar agora. Bom, vamos lá. Aqui é igual a 0. Aqui é igual a menos 32,5. Se é menos 32,5, ela vai estar, teoricamente, ela deveria estar
para baixo aqui no meu nó 3, mas como é negativa vai estar para cima. E aqui eu tenho uma carga de 20. Então vamos analisar aqui, ó. Então, ó, vou ter 32,5 para cima, uma carga de 20 para baixo. Eu tenho que fazer a decomposição desse 20,83. Eu acho que eu acabei nem fazendo aqui, mas ó, se eu pegar aqui como se fosse meu ângulo θ, ó, perceba que esse N36 está saindo com 20,83 por ele é positivo. Se eu pegar esse ângulo aqui como sendo θ, o meu cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai ser 0,6. 0,6 vezes 20,83 vai dar aqui qual valor? De 12,5. E 0,8, que é o seno θ, vezes 20,83, vai dar aqui o qual valor? O valor de 16,67. Então, com isso, eu faço somatório de forças em x e somatório de forças em y. Somatório de forças em y, eu vou encontrar que 32,5 é igual a 20 mais 12,5. Então, está correto. Somatório de forças em x, vou encontrar que o N23 que está para a esquerda é igual a 16,67 que está para a direita. E, portanto, a única normal que faltava na minha treliça, eu encontro que ela é positiva, mais 16,67. Vamos só agora para o último método, que é o corte de Ritter ou o método das seções. Bom, então, em alguns casos, através de algumas equações seletivas de momentos, a gente pode obter aí as forças em determinadas barras. Deixa eu dar um zoom aqui que estava. Em alguns casos, através então da equação seletiva aí de momentos, a gente pode obter as forças em determinadas barras sem recorrer ao equilíbrio dos nós. Então, você tem que ficar fazendo o equilíbrio dos nós. E esse método a gente vai fazer ele baseado em algum corte. Então o método aí ele é baseado no equilíbrio das partes de uma treliça separada por um corte imaginário. Então aqui eu peguei como exemplo o exercício 13 aqui da lista de treliças, que eu vou disponibilizar para vocês a lista de treliças. Aliás, hoje o que eu pretendo fazer com vocês, como o nosso tempo é restrito, eu vou pedir para que vocês façam um exercício da lista de treliça. Então eu vou pedir para que todos vejam a aula gravada, pedir para que façam um exercício da lista de treliça. Esse exercício não vai ser valendo nota. E como se trata de uma aula mais grande, pois o assunto é um pouco mais elevado, eu vou entrar em aula síncrona umas 10 horas para resolver o exercício que vocês fizeram. E eu vou disponibilizar um exercício de treliça, esse valendo nota, para ser resolvido sábado até meio-dia. Ok? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque sábado eu preciso entregar todas as notas, já que terça-feira nós teremos exame. Certo? Bom, então eu peguei aqui o exercício 13. Então aqui nós temos os cortes, né? Nesse exercício 13, pessoal, a gente tem alguns nós característicos. A gente tem o nó 4, né? A gente percebe que ele é característico, 90 graus, 90 graus. E o nó 6. Só que você não consegue achar nada nesse exercício. Você não consegue achar nenhuma normal. Se vocês forem tentar fazer equilíbrio de nós, vocês começam a patinar. Então, num exercício como esse, a gente precisa cortar a estrutura. Então, o que eu fiz foi o seguinte, aqui está a mesma estrutura e eu fiz um corte que vai me ajudar. Eu fiz um corte para obter essa normal da N39. Então, ó, percebam, no corte aqui ó, que eu fiz da N39, eu posso olhar essa parte aqui ou eu posso olhar essa parte aqui. Eu resolvi olhar essa parte aqui da esquerda, ok? Então, nessa parte da esquerda, o que eu vou ter? Eu vou ter meu N39, certo? E eu vou ter toda essa parte aqui de treliça com o ângulo, com a força de 30 graus. Então, eu cortei aqui, certo? Vou ter meu N39 que vai ter que equilibrar essa parte da minha treliça. Bom, então meu N39, peguei o ângulo θ, decompus ele em x e em y. Qual que é meu ângulo θ nesse caso? É esse ângulo aqui. Qual que é meu triângulo? É todo esse triângulo aqui.
E esse também é um triângulo 3, 4, 5, só que aqui esse lado vai ser 12 e esse lado aqui vai ser 16. Então, essa hipotenusa vai dar 25. Então, ó, se eu for fazer cosseno de θ, vai ser 16 sobre 25, que dá 0,8. E seno de θ vai ser 12 sobre 25, que dá 0,6. Então, eu fiz aqui, ó, cosseno θ é 0,8, seno de θ é 0,6. Decompus essa força, então eu vou ter N39 vezes cosseno θ e N39 vezes seno θ, ok? E eu faço agora somatória de momentos em relação a esse ponto 5 igual a 0, ok? Fazendo somatório de forças em relação ao meu ponto 5 igual a 0, eu vou encontrar aqui 30 vezes 4 que gira no anti-horário é igual a N39 vezes seno θ que gira no horário. 30 vezes 4, pois é o meu braço aqui, né? Então, ó, 30 vezes 4 é igual a N39 vezes seno θ vezes o braço até o 5, que é 8. Bom, meu seno θ é 0,6, certo? Meu seno θ é 0,6. Então, eu vou ter 0,6 vezes N39 vezes o braço, que é 8. Calculando isso daqui, meu N39 vai dar positivo mais 25. Então, eu achei já um N39. Com isso, eu consigo avançar no exercício. Então, é um exercício um pouco complexo, que vocês precisam analisar um corte a ser feito para encontrar pelo menos uma força normal. Eu vou pedir exercícios dessa maneira? Não. É só para demonstrar para vocês como se realiza caso vocês começam a fazer uma treliça, caso vocês se deparem uma treliça e o equilíbrio do nó não dá em nada, vocês devem realizar por corte. Ou caso vocês queiram calcular uma normal somente numa barra. Então, ó, quero calcular normal nessa barra N39, não me interessam as outras barras. Aí você faz um corte e analisa somente o corte. Certo? Bom, mas vamos prosseguir para resolver a treliça como um todo. Nós característicos, já falei, né? Nó característico é o 4 e o 6. Aqui eu consigo já perceber que o meu N41 é igual a 0, meu N62 é igual a 0. E meu N43 é igual ao meu N45 e meu N65 é igual ao meu N67. Certo? Então é isso daqui que eu obtenho. Ó. Nó 4, meu N41 é igual a 0, meu N34 é igual ao N43, meu N34 é igual ao meu N45, tá errado, né? E no meu nó 6, que é o nó característico, meu N62 é igual a 0 e meu N65 é igual ao meu N67, que foi o que eu já comentei com vocês. Então, meu N65 é igual ao meu N67. Agora, eu posso partir para o equilíbrio dos nós. Então, partindo para o equilíbrio dos nós, o meu nó 1 é igual ao nó 2. Eles são simétricos, né? Tem as mesmas medidas, tem a mesma configuração. Então, se eu fizer o equilíbrio para o nó 1, vai ser igual ao do nó 2. E eu já acho a maioria das normais aí. Então, fazendo aí o equilíbrio do meu nó 1, eu vou encontrar o quê? Vai ter muita decomposição nesse nó 1. Então, eu vou ter aqui, ó, em x, N13 vezes, vamos ver qual que eu peguei, se é seno ou cosseno. Eu peguei N13 cosseno θ em x e N13 seno θ em y. Então, eu peguei esse ângulo θ formado aqui em x. Peguei N13 cosseno θ e N13 seno θ. Vou ter meu N41, vou ter meu N51 seno θ e meu N51 cosseno θ. Ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Vou ter ó, meu N51 seno θ, meu N13 seno θ, vou ter 30 para baixo, meu N13 cosseno θ e meu N15 cosseno θ. Analisando o meu triângulo aqui, que eu peguei meu θ, cateto adjacente é 4, 4 sobre 5 é 0,8. Cateto oposto é 3, 3 sobre 5 é 0,6. Bom, aí com isso, então, eu faço somatório de forças em x igual a 0 e faço somatório de forças em y igual a 0. Com os cossenos e os senos, eu vou encontrar então aqui, ó, em x, N13 cosseno θ é igual a N15 cosseno θ. Como os cossenos são iguais, meu N13 é igual a N15, que eu chamo de N. E N13 seno θ mais N15 seno θ é igual a 30. Então, 0,6 N13 mais 0,6 N15 é igual a 30. Como essas normais são iguais, eu vou ter que 1,2 vezes N é igual a 30 e a minha normal é igual a 25. Então,
eu já coloco aqui na minha treliça que esse valor é mais 25, esse valor é mais 25, esse valor é zero. E como eu falei que o nó 1 é igual ao nó 2, esse valor é mais 25, esse valor é igual a mais 25. Agora, eu só preciso encontrar as normais N34, N45, a N56 e a N67 e essa normal 58. Então vamos agora só finalizar. Eu vou fazer o equilíbrio primeiro do nó 3. Fazendo o equilíbrio do nó 3, eu vou ter aqui ó, esse mais 25, né? Que eu já até sei qual que é o cosseno e seno aqui desse mais 25. Vou ter um N34 aqui em x, e eu vou ter esse mais 25 que eu vou ter que decompor em x e em y. Bom, então ó, vou ter meu N34 para a direita, eu vou ter meu 25, certo? Esse 25 aqui eu obtive através... Opa, deixa eu voltar. Esse 25 eu obtive através do meu corte, certo? Eu peguei esse ângulo θ e eu já sei qual que é o cosseno e o seno. 25 vezes 0,8, que vai ser meu N39 vezes cosseno θ, isso daqui vai dar 20 para a direita, pois o meu 25 está positivo. E meu 25 vezes o seno θ, que é 0,6, então, ó, N39 vezes seno θ, isso daqui vai dar 15. 15 para cima. Efetuando da mesma forma para essa força aqui que eu já calculei igual a mais 25, como esse ângulo é igual de θ, eu vou ter que aqui vai ser mais 20 e aqui vai ser mais 15. Certo? Então, ó, aqui vou ter mais 20, aqui vai ter mais 15. Fazendo o somatório de forças em x igual a zero, eu vou encontrar aqui o N34 mais 20 é igual a zero. Então, meu N34 é igual a menos 40. E 15 mais 15 para cima e para baixo vai ser igual. Então, ó, como aqui aqui é menos 40 e o nó 4 é um nó característico, então esse valor é igual a menos 40 e esse valor é igual a menos 40. Então, já encontrei os valores das normais aqui no nó 4. Agora, o que falta é o nó 5. Nó 5 é uma confluência de vários nós e eu preciso para encontrar essa normal e as normais 5, 6. Então, fazendo aqui no nó 5, vou ter muita força, ok? Eu vou ter quais forças aqui no nó 5? Eu vou ter esse 25 decomposto, eu vou ter esse 25 decomposto, eu vou ter esse 40 negativo, eu vou ter um N56 e eu vou ter um N58 decomposto. Então, ó, fazendo as decomposições apropriadas aí, eu vou encontrar que o meu N58 é igual a 50 kN positivo e meu N56 é igual a menos 80 kN. E se meu N56 é igual a menos 80, meu N67 é igual a menos 80. Essa treliça é uma treliça complicada, tá, pessoal? Então, eu peço depois que vocês analisem com calma. Por isso que eu quero dar mais tempo para vocês analisarem a treliça, praticarem um exercício que depois nós iremos entrar juntos para resolvê-los, tá? E depois vocês façam um exercício proposto que eu irei propor para vocês valendo nota, certo? Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima.